Meus irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos hoje uma passagem bíblica. João capítulo 6. João capítulo 6. A gente vai ler do versículo 60 até o 71. João capítulo 6, versículo 60 até o 71. Amém? João capítulo 6, verso 60 até o 71. Diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se vierem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia que desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-los. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? O Senhor tem a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é Santo de Israel. Então Jesus lhes disse: não é de fato que escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, o filho de Simão Iscariote, porque este, sendo um dos 12, era o que haveria de trair. Amém? Hoje eu quero tomar como um tema dessa mensagem, e o tema da mensagem vamos colocar ele lá no versículo 60, a parte B do versículo 60, que fala: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? O capítulo 6 de João, irmãos, é um capítulo fantástico, eu digo de passagem. É um capítulo que merece ser lido, relido, estudado e analisado com muito cuidado. Por mais que a gente ouve algumas mensagens que talvez não se enquadra no contexto do João capítulo 6, é tanto que esse versículo tem 71 versículos, né? São bastante versículos, né? Eu quase, irmãos, fico coçando a mão hoje para poder ler com os irmãos 71 versículos, senão hoje eu vou aliviar para eles, né? Aliviar para não ficar muito só lendo a Bíblia, né? Eu orei: Senhor, eu não vou ler os 71, mas eu vou orar para que eles em casa leiam os 71 versículos desse capítulo. É bastante versículo. E o capítulo em si, ele começa com algo muito fantástico. Jesus estava lá ensinando, né, a multidão. Dizia que eram quase 5.000, né? Sempre é bom mencionar que quando somente os homens naquela época que eram contados. Então, eram quase 5.000 homens. Isso tirando as crianças e tirando as mulheres. Se for fazer aí uma soma aí e tal, daria mais de 10.000 pessoas, né, vamos dizer assim. Porque deveria ter muitas crianças ali, deveria ter muitas mulheres. Então,
Era muita gente. E aí Jesus ensinando para eles, de repente o dia vai se findando. E aí Jesus, preocupado com aquela multidão, disse para um dos discípulos: vai lá e vamos comprar comida para esse povo. Nós não podemos despedi-los com fome. Aí um deles, disse: não tem como alimentar, não temos dinheiro para alimentar toda essa multidão. Na verdade, essa pergunta que Jesus fez foi justamente para poder saber como que os discípulos iriam se comportar no momento daquele tão difícil. E até mesmo nos ensinando que nós não podemos nunca, de maneira alguma, despedir alguém com fome. Sempre que temos que dar de comer, ou seja fisicamente, ou seja espiritualmente, mas temos que dar de comer. Por isso que aqui no Ministério Fruir em Cristo, sempre tem aquele lanchinho, pastor? Depois do culto, E aí se baseiam também nisso também, O pastor, ele gosta muito de se basear nisso aqui, pastor? Ele sempre menciona isso aqui. E nós estamos seguindo a linha, do Fruir em Cristo, Do Fruir em Cristo. E aí vemos a Bíblia dizendo que ele disse: não tem como alimentá-lo. Aí André, ele soube que tinha um jovem que tinham 5 pães e 2 peixinhos. De repente a Bíblia não descreve por que aquele jovem está no meio daquela multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Não se sabe dizer, Nós não temos nenhuma base bíblica para entender por que aconteceu aquilo, mas nós podemos conjecturar de alguma forma, dizer que Deus estava guiando aquele jovem para poder, quem sabe, dizer assim: vai lá, quem me dá fome, ou eu posso ajudar algumas pessoas, não podemos ajudar talvez nem todos, mas eu posso ajudar alguns para poder ali alimentarmos juntos. Era muita gente. Aí Jesus chama o jovem, pega os 5 pães, os 2 peixinhos, levanta ao céu, e diz a Bíblia que ele abençoa e pede os discípulos para assentarem todos e ali darem de comer àquela multidão. Para que os irmãos tenham uma ideia, como é fantástico aqui o trabalho que Jesus fez, todos eles foram fartamente alimentados. Todos encheram a pança, Encheram-se todos. Dizer assim: não quero mais não. Não tem aquela coisa, eu tenho uma tia lá em Penedo, a tia Rita, não sei se ela está no meu Facebook, não sei se ela vai ouvir isso. Irmãos, lá ela é desse tipo. Enquanto a gente não fala não, ela está, coma um pouquinho, pastor, e se deixar, a gente se explode ali naquela casa, amor? Ela é uma benção, Ela quer ver todo mundo com a barriga bem cheia. E Jesus estava pensando da mesma forma. Todo mundo cheio. Mas vamos ter uma ideia, sobrou 12 cestos de pães. Para ter uma ideia. E aí Jesus, ele vai ali, a multidão se empolga com aquilo tudo. Jesus percebe que eles queriam mudar a história ali, porque Jesus não poderia ser exaltado naquele momento, porque não era ainda o seu momento. Jesus, ele sai de fininho, nem os seus discípulos percebem que Jesus se retirou daquele lugar. Diz que quando os discípulos, eles percebem que Jesus, ele se retira, eles também pegam o barquinho e partem atrás de Jesus. E no percurso ali do barquinho, no meio do mar, vem uma ventania, uma tempestade, balança o barco para cá, balança para cá, de repente eles veem um vulto, e naquele vulto eles pensam que é um fantasma, mas Jesus disse: não sou eu. Jesus entra no barco, a tempestade se acaba, e eles vão para o outro lado. E quando eles chegam e desembarcam, quem estava lá? A multidão. A multidão toda empolgada, E olha, vai acontecer outro milagre aqui, No versículo 22, no dia seguinte a multidão tinha ficado do outro lado,
do mar e notou que ali havia apenas uns barcos, e que Jesus tinha entrado com ele, com seus discípulos, e tendo partido sozinhos. Eles perceberam que Jesus estava naquele barquinho. Aí, entretanto, outros barquinhos, né, de Tiberíades se aproximaram do onde a multidão estava, onde havia comido o pão, depois que o Senhor deu graças. E quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, seus discípulos entraram no barco e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo encontrado do outro lado, olha só o que eles perguntam aqui no versículo 25. Mestre, quando é que o Senhor chegou aqui? Não vimos o Senhor sair. Aí Jesus responde para eles: em verdade lhes digo, que vocês não estão me procurando, não porque viram os sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Vocês estão atrás de mim por causa de comida. Estão atrás de mim, querem me seguir, porque vocês querem se alimentar novamente e acharam bonito toda aquela demonstração e todo aquele milagre, né? Vocês viram isso? Não, vocês estão atrás de mim porque vocês querem me servir. Vocês estão atrás de mim porque vocês querem comer de novo. E aí a gente dá uma pausinha aqui, uma vírgula ou ponto vírgula, não sei como é que nós vamos colocar aqui o ponto, para dizer o seguinte: quantas às vezes do nosso conhecimento, talvez não sejamos nós, espero que não, né? Estão nas igrejas por causa de alguma coisa que possa produzir para a sua satisfação carnal. Não querem buscar a Deus como deveriam buscar. Querem vir para a igreja porque querem buscar até mesmo nossos amigos, colegas, digamos assim, né, pastores, estão abrindo igreja, como nós já procuramos mencionar aqui no início, para poder satisfazer a eles próprios. Porque ser pastor, amado, vamos aproveitar aqui o gancho, né? Não é simplesmente abrir igreja, como já falamos. É cuidar das ovelhas, é cuidar das pessoas, é sacrifício. Eu sempre falo, irmão, quando nós falamos sobre liderança, que todo líder, ele é medido pelo seu sacrifício. Você quer saber que o líder é bom ou não? Vamos saber se ele sacrifica-se por alguém. Ou é aquele a qual fica apenas na sua cadeira de balanço, esperando que alguém beneficie ele de alguma forma. Todos nós, está aqui, já falei que eu tomo esse homem como exemplo. Às vezes ele vem lá de Nilópolis, eu ainda brigo com ele ainda, né? Pastor, você veio de Nilópolis sozinho. A Priscila também lá puxa a orelha dele, eu puxo a orelha dele aqui, né? Porque nós somos filhos, né? E aí, mas ele vem. Então nós honramos a ele pelo sacrifício que ele faz. Não é qualquer um que faz isso. Particularmente eu não conheço uma minoria somente que faz um sacrifício. Ele não tem carro, mas ele faz sacrifício. Então os líderes são medidos pelo seu sacrifício. Você quer ser um bom líder? Você precisa se sacrificar por alguém. Jesus deixou isso bem claro: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por as pessoas. Jesus ensinou isso para a gente. Ele é o líder de excelência, ele é o líder de exemplo para nós. E ele provou isso nesses 3 anos que ele passou aqui na terra. E nós precisamos aprender isso. E quando eu estava tendo um curso de liderança, tem um slogan de liderança que eu nunca mais esqueci, amados. Eu gravei de cor, eu acho que eu sou ruim de gravar as coisas de cor, hein? Para gravar eu sou difícil demais. Mas essa eu gravei porque ela mexeu comigo. Ele falou assim: olha, para você ser um bom líder, olha só, eu vou simplificar. Para você ser um bom líder, precisa em primeiro lugar ser um excelente servo. Não existe líder que não foi um excelente servo. Não existe um bom líder a qual ele nunca serviu. É por isso que às vezes, amado, temos que tomar muito cuidado com esse tipo de pastores itinerantes que pregam aí, né, pastor Mário Roberto? Que que não tem pastor, que nunca foram servos de igreja, nunca serviram a igreja, estão aí pregando para lá e para cá. Tem que tomar cuidado. Eu, particularmente, tomo esse cuidado. Quando o pastor vem pregar na igreja, eu tenho que perguntar: será que ele tem pastor?
Ele tem alguém para dar conta da sua vida espiritual? E se não tem, amados, sai fora. Sai fora, que esse aí, ele não é um bom líder e não um bom pastor. Bom é aquele que serve. Antes de tanto eu como ele, pastor Mário Roberto, ser pastor, nós servimos a igreja. Eu falo isso porque eu conheço a história dele. Ou melhor, ele me contou a história dele. Ele serviu a igreja, aonde ele era. E nós temos até um pouco parecido com as atitudes, porque ele disse que não queria ser pastor. Eu também nunca foi muito coisa de ser pastor. Eu sou pastor porque Deus me colocou aqui. E às vezes de alguma forma forçado, né? Ou você vai ser aquilo que eu chamei para você ser. E nós somos por opção. Eu lembro um testemunho, uma palavra dada pelo grande empresário chamado Silvio Santos. Todo mundo que conhece Silvio Santos, né? Acho que muito poucos que não conhecem o Silvio Santos, ou talvez ninguém, sempre todos, né, já ouviram falar de Silvio Santos. Ele falou uma coisa interessante uma vez, que me chamou a atenção. Ele falou que ele nunca queria ser dono de emissora. Nunca queria. Mas as emissoras fecharam a porta para ele fazer aquilo que ele mais gostava de fazer, que é animador de palco. De fazer aquilo que ele... hoje ele não faz muito, não está fazendo mais, né? Mas aquilo que ele sempre nós ouvimos ele fazer, animar o palco, ser aquela pessoa dinâmica, a pessoa alegre que ele sempre é. Então ele foi obrigado a abrir uma emissora para ele poder fazer o seu trabalho. E às vezes nós, né, pastor Mário Roberto, somos pastores, é porque alguém nos obrigou a ser pastor. Alguém fechou as portas para nós e nos obrigou a ser pastor. E quantas pessoas vêm para a igreja dessa forma? Quantas pessoas querem ser líder dessa forma? E Jesus deixou bem claro, olha, não é porque vocês estão atrás de mim, não é porque vocês querem. É porque vocês estão atrás vocês estão interessados. E Jesus começou a mudar a história. Lá Jesus transformou os pães e os alimentou. Agora Jesus mudou a história. Agora é o seguinte, vocês vão ter que comer da minha carne, porque eu sou o pão da vida, e beber do meu sangue. Se vocês não fizerem isso, vocês não vão ter paz, vocês não vão até o Pai, vocês não vão me seguir, vocês não vão fazer parte de mim. E Jesus começou, a partir do versículo 30 diante, eu até sublinhei aqui algumas coisas, e aí, o interessante é que eles, amados, olha só o que eles falam. Aí no versículo 30, olha o que eles dizem. Que sinal o Senhor fará para que vejamos que criamos no Senhor? Gente, é um absurdo alguém falar uma coisa dessa. Lá atrás, Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, alimentou mais de 5.000 pessoas, e ele chega e fala: Senhor, qual sinal que o Senhor vai fazer para que podemos saber se o Senhor... para que viemos crer no Senhor? Quantas pessoas estão dentro da igreja, vendo as coisas acontecerem, vendo milagres acontecendo, vendo tantas maravilhas Deus fazendo na vida deles, e ainda dizem: hoje eu não vou na igreja não, porque Deus não está me ouvindo a minha oração. Irmãos, se Deus não ouvisse a nossa oração, nós não estaríamos aqui. Deus ouve a nossa oração. Olha para a tua família, como ela é abençoada. Deus está ouvindo a sua oração. Olha para você mesmo, Deus está ouvindo a sua oração. Talvez alguém pode dizer: mas pastor, talvez alguém nos amigos do Facebook, né, que nós estamos passando aqui, transmitindo ao vivo, ele fala assim: mas eu não sou cristão, como é que eu vou? Deus ouve. Irmãos, tem um homem na Bíblia que não era crente, e Deus ouviu a oração dele. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos registra que tinha um homem chamado Cornélio. Ele era uma pessoa boa, uma pessoa devota, uma pessoa que orava, e Deus ouvia a sua oração. Sabe o que Deus fez com ele? Deus pegou, mandou ele pegar dois ou três dos seus servos, e ir lá em Jope, onde estava Pedro, para chamar Pedro para ir até a casa dele, para poder pregar e falar de Jesus para ele. Olha quanto é o amor de Deus para com essas pessoas.
Irmãos, eu falo uma coisa aqui, que religião, ela está hoje muito estragando a nossa visão a respeito de Jesus. E quando nós achamos que somos os ditos religiosos, é esse o ponto de partida, que Jesus batia na tecla ali com os fariseus, que achavam que eram os bambambam da religião, porque eles tinham ali, sabe, eles eram líderes, né, das sinagogas, e achavam que eles eram bambambam, e Jesus sempre falava assim: vocês são hipócritas. E pegava aquelas pessoas oprimidas, sobrecarregadas, as cansadas, e acolhia em seus braços. Tem uma parábola que eu não lembro onde está escrito agora, me perdoe, mas eu lembro dela aqui, que um dia o Senhor disse assim para o seu servo: vai lá, chama os nobres, chama aquelas pessoas lá das altas para o grande banquete. E eles não vieram, recusaram o convite do Senhor. Aí chegaram lá: olha, Senhor, ninguém quis vir. Ah, tudo bem. Então vai lá para os valados, para os marginalizados, para os coxos, para os oprimidos. Vai lá e tragam eles. Pode trazer todos. Ele foi e trouxe todos. Jesus deu o exemplo. Enquanto alguns acham que tem tudo, eles não têm nada. E quando nós achamos, enquanto aqueles que acham que não tem nada, é o que tem tudo. Que Jesus veio justamente para essas pessoas. Ele não crê, Senhor, dá o sinal aí. Eu só vou crer no Senhor se o Senhor me dá o sinal. Eles já viram o sinal. Mas aí eles começam a falar coisas do passado. Olha o que eles disseram no versículo 31. Nossos pais, está falando agora lá do deserto, comeram maná no deserto, como está escrito: Deus a comer o pão do céu. Realmente aconteceu isso. Lá, quando Israel saiu do Egito, Deus desceu o pão do céu e alimentou a multidão, alimentou ali os israelitas. Mas o que me chama a atenção é a resposta de Jesus no versículo 32. Em verdade lhes digo, que não foi Moisés que deu o pão para vocês. Quem lhes dá verdadeiro pão é o meu Pai. 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então ele diz o seguinte: não foi Moisés que ali pegou e deu pão para vocês, foi Deus que deu. Estão esquecendo desse detalhe. E às vezes nós, irmãos, esquecemos desses detalhes da nossa vida. Ainda para podermos prosseguir avante, no versículo 47, observe só. Jesus fala: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Ele não está mandando que a gente venha fazer alguma coisa extraordinária. Não, o que Deus exige de nós é uma única coisa. Essas duas letrinhas: fé. Você crê nele? É o bastante. Não precisa muita coisa não, amados. Não precisa fazer sacrifícios não. Não precisa se martirizar todo não. É apenas crer nele. Simplesmente isso. Amado, eu vou repetir aqui. Eu sei que eu posso ser cansativo repetindo as mesmas coisas, mas é proposital. Todos nós aqui, se fôssemos fazer uma análise pessoal nosso, todos nós temos motivo de sobra para crer em Deus. Todos nós. Não tem. Todos nós provamos do amor dele. A própria vida que nós temos aqui já é um fato bem claro, que nós temos, que nós podemos acreditar no Senhor. Não precisa de muitos milagres, de muitas coisas. Tem um povo que vai para a igreja só atrás de milagre, né? A igreja enche. Quer ver encher essa igreja aqui, irmãos? É fácil, pastor. Né, pastor? Se encher a igreja aqui é fácil. Aí eu vou chegar para o pastor Mário Roberto. Pastor Mário Roberto, vamos colocar uma plaquinha ali na frente seguinte: Noite do Milagre.
pastor Mário Roberto está com uma tocha na mão e vai trazer para poder incendiar vocês. E o pastor Wagner vai pegar também a tocha de Wagner. Aí o pastor Mário Roberto de um lado, o pastor Wagner do outro, e vai a tocha. Show! É show! Irmãos, se eu botar essa placa aqui, o culto que vem vai amarrotar de gente aqui. E Deus está dizendo, não precisamos disso para crer nele. É apenas saber que Ele está conosco constantemente, já é o bastante. Aí ele começa a dizer assim, olha, eu sou o pão da vida, né? Que desceu do céu, está aqui, eu sou o pão da vida. E aí começa as coisas todas a acontecer. No versículo 53, Jesus diz, olha, em verdade digo, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, não beberem do seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Vocês não vão sobreviver. E aí, o que acontece? Versículo 60 que nós lemos, começa vazar para o outro lado. E começa a dizerem o tema que nós falamos aqui. Duro é esse discurso. Quem pode suportá-lo? Ele foi duro com a gente. Eu queria só mais um pãozinho. Não tem aquela coisa de o pai dizer para o filho. A minha esposa que hoje estava lá, ela estava lá falando com um dos nossos menininhos que a gente olha lá, porque ela olha um menino, né, desde 4 meses de idade, e tem o nosso neto também, né, que fica lá juntinho comigo, que tem quase a mesma idade. E ela falou uma coisa que eu estava lá ligado. Tia, eu posso isso, tia? Eu já disse que não. Aí, não demora muito tempo, não sei se lá na casa de vocês é assim também lá, né, irmã Vânia, né? Aí começa de novo. Tia, eu posso, tia? Eu já disse que não. Aí eles insistem de novo, querendo convencer a tia para poder, e a avó, né, para poder aceitar a proposta deles. E ela fala que não, hoje ela... Porque às vezes eles enrolam ela e consegue. Então toma então. Hoje ela estava irresistível, eu fiquei até com medo. Ela falou que não e pisou, né, Luciana? Ela não é assim, né? Não é assim. Mas hoje ela não. E ela afirmou que o não e acabou e ficou no não mesmo. O que acontece hoje? Somos assim também com o nosso Pai Celestial. Tem até uma história esqueci o nome do cidadão agora, que a mula falou com ele, o nome dele mesmo? Esqueci agora. E aí, Balaão, obrigado. E aí, por isso que eu vou, é uma benção, irmã. Aí, Balaão, ele fez assim com Deus. Senhor, os servos de Balaque estão aí. Posso ir? Não! Eu disse que não. Aí tudo bem, não vou não. Aí eles voltaram de novo. Senhor, estão aí. Aí diz a Bíblia que a Bíblia fala que Deus se ira e disse, então vai. Só que no percurso do caminho, engraçado isso, a mula para. Porque o Balaão não vê o anjo, mas a mula, um animal, vê, que é um irracional, vê a mula, vê o anjo. E ela empaca, é aí que entra aquela história da mula empacar, a gente começa por aí. E Balaão começa a espancar a mula. E Deus abre a boca da mula para dizer, por quê? O que eu te fiz para você me bater tanto? Imagina só, irmão, você bate... Imagina, Luciano, você pega lá o Rei Leão, né, o seu cachorrinho vem, começa a bater nele, assim, e lá para tua cara assim, o que eu te fiz para você me bater? Eu vou te denunciar lá na lei do cachorro, tá? Do pet. Ainda começa, ainda ameaça ainda. Entendeu? E disse não. Irmãos, o não de Deus é absoluto. E às vezes isso faz com que nós sejamos ruins como pais. O pai só é bom
A mãe só é boa quando diz sim. Mas quando o pai diz não, quando a mãe diz não, quando os pais dizem não, já viu o biquinho? Burra. Eu falo isso que a minha mãe, né? Chicote comia. Zezinho lembra disso, né, Zezinho? O chicote comia lá. Minha mãe não era fácil, não, irmãos. Tem a cara de boazinha assim, mas quando a gente era pequenininho, o chinelo tamanco daquele época, na época do tamanco ainda, né? Eu comia bonito, né? Era não, é não. Não tem jeito. E assim, eles começaram a dizer que não, e não aceitaram o não de Deus, o de Jesus. E Jesus também não, como nós pais tememos aprender essa lição com Jesus, ele não se portou também não. Aí ele fala: isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se vir o Filho do Homem subir no lugar? Não, é o Espírito que vivifica. Eu estou aqui para poder trazer algo para vivificar vocês. Porque a carne apenas, está dizendo aqui, nada vem a ser aproveitado. O que nós aproveitamos quando os nossos pais dizem não, diz sim para a gente? Nada. Vamos encher o nosso ego. Mas quando diz o não, é porque a gente tem que andar segundo o curso que ele nos ensinou. E Jesus sabia, naquela multidão ali, quem estava ou não com ele. Aqui no versículo 44 ele fala: há descrente entre vocês. Jesus sabia que do princípio quem eram os que criam e os que não criam. Porque Deus sabe, irmãos, numa reunião como essa aqui, Deus sabe quem vai seguir o que estamos pregando aqui ou não, ou que a gente vai aceitar, que está aceitando ou não. E talvez, não vou dizer aqui, mas em reuniões que já pregamos porque o pastor também já pregou em reuniões de mais gente, e quantas pessoas às vezes nas reuniões dizem assim: eu não vou seguir esse cara não, o que ele falou ali, não vou, porque é difícil você ouvir uma palavra num discurso duro como esse. Jesus não pegou leve para eles, foi bem duro com eles. E aí Jesus diz o seguinte aqui no versículo 65, ele fala o seguinte: olha, por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, senão o Pai, se não for concedido pelo Pai. Aí ele volta a dizer o que ele disse no versículo 37, que ele falou assim: olha, todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e os que vierem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu já falei que eu não vou lançar fora aquele que o Pai enviar até a mim. E aí Jesus olha para os 12 e pergunta para eles: será que vocês também querem se retirar, como eles se retiraram? Porque a partir daquele momento, foi sair um por um. Irmãos, de 10.000 pessoas reunidas ali, só ficou 12. Olha só, de mais de 10.000, só ficou 12. E aí Jesus olha para os 12 e fala: e vocês? Não quer acompanhar eles também não? Aí Pedro se levanta e disse: Senhor, para onde iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Só o Senhor tem, só o Senhor. Estamos aqui para poder buscar a satisfação da nossa alma. Se for preciso morrer de fome com o Senhor, a gente morre de fome. Não estamos aqui atrás de pão. O que Jesus espera de nós hoje é isso, irmãos. Porque nenhuma mensagem pode ser que não tenha um discurso duro. Tem que ser duro. E aqui, os irmãos que me conhecem sabem que eu não facilito muito aqui. E o que os irmãos ouviram aqui, sempre os irmãos vão ouvir. Quando está aqui a nossa irmã Luciana, que nós terminamos lá uma maratona, né, de 12 estudos, o bicho pegou na última aula, irmãos.
Pegou, pastor. Né? Mas eu imaginava que ia acontecer isso, né? Tudo nós temos ali um planejamento, né? Pegou, o bicho pegou, irmão. A irmã partiu para cima de mim, eu parti para cima dela. Brincadeira aí, não é isso não. Mas foi bom, porque eu pude mostrar para ela que eu não vou facilitar, porque às vezes eu não aceito isso, não aceito aquilo. Porque todos nós temos esse direito de não aceitar determinadas coisas, nós temos esse direito. E nós, como ensinadores, também não podemos dizer assim, abaixar a cabeça e dizer assim, não, mas de forma bem, amigos, porque amigos é para isso. E nós temos que ser amigos. Jesus que quer ser amigo de todos nós. Então que ele falou, não vos chamarei de servos, mas chamarei de amigo. Por quê? Porque eu quero ser franco com vocês e quero que vocês também sejam francos comigo. Amigos é isso. Amigo não é aquele que bate a mão no ombro, né? Tá tranquilo, vai embora, vai com Deus. Não, amigo que chama é aquele que discute, mas não larga de ser amigos. Pode até balançar, mas continuam sendo amigos. Amigos é aquele que diz não, quando é não. É aquele que não vou com você nessa parada não. Se quiser, se você for, vai acontecer isso. E avisa ainda, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Amigo é isso. Amigo não bate a mão no ombro de ninguém para poder facilitar. Amigo é aquele que quer ver o bem daquele que a qual é seu amigo. E Jesus é isso. E mais tarde, podemos perceber isso, quando Jesus morreu, que esses 12, ou melhor, 11, né? Um deles estava ali só para poder... Então que ele fala aqui, né? Um de vocês vai ser usado pelo diabo para poder me levar para a cruz. Mas os 11 mostraram isso nas suas atividades. Creram em Deus. Todos os 10. No caso 12, porque depois entrou Matias, né? Lá no Atos dos Apóstolos. Os 11, tirando Judas, colocando Matias, substituindo, os 11 morreram martirizados. Somente um morreu na sua velhice. Eu não sabia por quê. Às vezes, um dia eu perguntei a Jesus, mas por que João foi o único que não morreu? Sabe, eu perguntei a Jesus, porque ele é meu amigo, então eu posso perguntar a ele o que quiser. Jesus, por que João foi o único que não morreu, martirizado, morreu na velhice? Aí ele falou assim, vai ler a Bíblia, meu. Vai ler a Bíblia, meu filho. Você vai saber por quê. Aí eu fui ler a Bíblia. Aí eu leio, aí descobri. Porque ele foi o único. Porque também foi o único que só foi até a cruz com Jesus. E Jesus recompensa ele. E não somente por isso não. Porque ele também acolhe também, que a qual não era mais a sua mãe, mas era a mulher que colocou ele no mundo, que foi Maria. E ele acolhe e ajuda Maria. Então, para poder nós finalizarmos aqui, quando você vive em função de Jesus, as coisas vão sempre funcionar como deveria funcionar. Nós podemos morrer na velhice ou não, mas só Deus sabe. Mas uma coisa é certa, seguir Jesus é muito melhor. Por mais que os discursos sejam pesados, não vai atrás. Irmãos, eu tenho uma coisa que, sabe, pastor, eu sou contra. Não adianta vir com mensagem de autoajuda aqui em cima que não vai funcionar. Não funciona em lugar nenhum. Não entra nessa, irmãos, é o conselho que eu dou para vocês, não entra nessa de mensagem de autoajuda. Tem pastores aí que acham e bate no peito e fala assim, eu sou o pastor coach. Sabe, pastor coach. Aqui, nem o pastor Mário Roberto, nem o pastor Wagner não é coach, não. E nenhum de nós vai pegar aqui mensagem de
para autoajudas. Porque essas mensagens, eu sempre digo que são apenas um dipirona. Só alivia naquele culto. Vai para casa, vem para o culto, todo com dor aqui, o coração doendo, é isso, tudo doendo, aí vem para cá, aí essas mensagens de autoajuda, essas mensagens de coach, que é tudo a mesma coisa mesmo, né? Vai, pega aqui, a pessoa toma aquela mensagem, vai para casa com o coração, mas depois o problema, ele depara com ele novamente e não se resolve. Aqui é diferente, Jesus pregou diferente. Opa, ou vocês me seguem, ou vocês não vão desfrutar do bem do reino de Deus. Amém, irmãos? Vamos lá para o Senhor nessa noite, vamos? Aleluia, glória a Deus. Que Ele seja louvado e exaltado nessa noite. Vamos?